Boa noite, amada igreja, graça e paz de Cristo Jesus. Uma das coisas que eu sempre oro quando eu estou trabalhando numa mensagem, ou quando eu estou prestes no dia, ou quando eu estou vindo trazer uma mensagem, eu sempre peço, dentre outras coisas, peço que o Senhor me dê saúde, me dê força para pregar mais essa mensagem. E hoje estou muito alegre, um coração alegre, porque o Senhor tem respondido essa oração durante esse ano, desde janeiro, e pela graça e misericórdia do Senhor, chegando ao final dessa mensagem, nós concluímos essa série de 32 mensagens. E é com muita alegria e grato ao Senhor por possibilitar isso. Eu queria pedir que os irmãos abrissem a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 5. Hoje vamos considerar os dois últimos versículos, 19 e 20. Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Deixa o dedo aí segurando Tiago e eu vou começar aqui. O Salmo 119, no seu versículo 103, diz o seguinte: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Neste texto, vemos que a preciosidade da palavra de Deus é comparada à doçura do mel. Esta ilustração, e é apenas uma ilustração, ela traz uns paralelos muito interessantes quanto ao mel e à palavra de Deus. O mel possui efeitos de fortalecimento da saúde física, é claro, mas é um paralelo ilustrativo. O mel possui poderes antibióticos de livrar o corpo do mal. O mel possui poderes cicatrizantes. A semelhança que já é grande, não para por aí. Você sabia que o mel é bom para o consumo por tempo indeterminado? Indeterminado. Você pode, se tiver mel na sua casa e você conservou e manuseou adequadamente, ele não vai vencer nunca. Eu sei que na maioria, quando você compra mel, vem lá, válido por 2 anos. Mas isso é apenas uma obrigação legal. O mel em si, ele não vence. Este maravilhoso fruto, produto da criação divina, que em muitas características pode ilustrar a verdade da palavra de Deus, que não muda, é imutável e vale para sempre. Ele só é possível mediante um complexo, exaustivo e importante trabalho das abelhas, em comunidade, em organização, em intensidade. A produção do mel depende de um natural equilíbrio de todos os membros da colmeia, que sabem exatamente o que devem fazer e fazem juntos, em independência um dos outros. Sob pena, caso algum grupo não faça o seu trabalho, sob pena da colmeia morrer e se extinguir. Muito podemos aprender como igreja com o comportamento das abelhas e o seu constante trabalho em conjunto. Vamos tentar fazer isto esta noite, lendo enfim o texto de Tiago. Tiago, capítulo 5, versos 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte o pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Que ela seja um instrumento poderoso, Senhor, nesta noite para a edificação da tua igreja, Pai. Para o louvor da tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 5, na parte final da carta, Tiago
como eu repeti, não sei, acho que 32 vezes aqui, Tiago está exortando aqueles irmãos a serem pacientes apesar das dificuldades. E no verso 7, que é um dos versos que eu entendo central do capítulo 5, ele diz qual é a razão principal da esperança: a vinda do Senhor Jesus. Quando nós pulamos para os versos 10 a 12 do capítulo 5, Tiago mostra que, considerando a vinda do Senhor Jesus, nós temos que esperar, apesar das dificuldades, pacientemente. E ele cita como exemplo de perseverança o profeta Jó. Nos versos 13 e 15, Tiago começa a apresentar ferramentas para que aqueles irmãos que tinham que esperar pacientemente, perseverantemente, como o profeta Jó, ferramentas para eles usarem nesta espera. Entre elas, nós consideramos aqui a oração e o louvor como meio para ajudar nesta batalha. Nos versos 16 e 18, Tiago exorta os irmãos a orarem uns pelos outros, revelando o grande poder da oração, e ainda ressalta a prática da confissão de pecados. Hoje, vamos finalizar a exposição desta maravilhosa carta e vamos ver outros ensinos que revelam a importância semelhante de todos esses últimos. Um parênteses aqui, você já notou como os últimos versos da carta todos são para serem realizados como igreja? Eu não posso orar pelos outros sozinho. Eu tenho que orar em direção a alguém. Eu não posso confessar meu pecado uns aos outros sozinho. Então, aqui Tiago destacou da sua carta a parte final para mostrar a importância de que esses mandamentos e essa batalha que a igreja vive seja feita em comum com seus irmãos. Hoje ele vai nos mostrar a importância desse comportamento. O primeiro ponto que eu destaquei é uma comunhão intencional. Está lá no verso 19. Vou ler novamente. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta. Vamos parar aí, tá bom? Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta. Tiago dá continuidade ao tema da perseverança nas dificuldades. E nos dois últimos versículos de sua epístola, Tiago, ao invés de concluir com uma saudação, uma despedida ou qualquer coisa assim, ele novamente ressalta a responsabilidade conjunta que os cristãos têm uns para com os outros. E claramente isso mostra a necessidade de cada vez mais nós trabalharmos por essa importante comunhão. Nós já vimos, como eu já disse aqui, que eles deveriam confessar os pecados uns aos outros. E, consequentemente, subentendido ao texto, eles deveriam perdoar o pecado uns dos outros. Vimos aqui que o crente deve perdoar. O crente é crente perdoando. Pois, em caso contrário, como diz lá o Evangelho de Mateus, logo após o final da oração ao Pai Nosso, vai dizer que se você não perdoar o pecado do seu irmão, tampouco você será perdoado. Como o pecado dos crentes é perdoado, então deve nascer no coração do crente um coração perdoador. Vimos também Tiago exortando a oração conjunta, o cuidado material conjunto. Vocês lembram quando nós consideramos os versículos 13, 14 e 15, que ele diz para chamar os presbíteros para orarem sobre os enfermos e trazerem óleo. E vimos aqui que óleo não é um óleo ungido, óleo superpoderoso, não, é só o medicamento que era usado naquele contexto. A nova orientação agora no verso 19, na comunhão, é um cuidado que deve ser administrado pelos crentes uns aos outros, com aconselhamento pessoal
e por meio da pregação e do ensino da palavra. Então, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém outro sair de volta, Tiago apresenta neste verso dois sujeitos. Vocês é o que se desvia, e o outro é o alguém que traz de volta. O primeiro sujeito, e lembre-se, tenham sempre isso em mente, Tiago repete inúmeras vezes na carta que ele está falando com irmãos. Não pense em nenhum momento que este ensino de Tiago é dirigido a descrentes, é dirigido a crentes. Então vocês, primeiro sujeito, Tiago diz da possibilidade dele se desviar da verdade, quer seja por escolha própria ou por influência de outros. Essa palavra, traduzido aqui como verdade, possui um significado bem abrangente e muito importante para nós entendermos a que tipo de verdade Tiago está se referindo. Um conceito até extenso da tradução dessa palavra é a verdade tal como ensinada na religião cristã. E esse parênteses aqui é meu, Evangelho e ensino dos apóstolos, com respeito a Deus e à execução de seus propósitos, através de Cristo, com respeito aos deveres do homem, opondo-se igualmente às superstições dos gentios e às invenções dos judeus, e às opiniões e preceitos de falsos mestres, até mesmo entre os cristãos. Então notem que quando Tiago diz aqui, verdade do qual esse irmão pode se desviar, é tudo isso aqui que eu acabei de ler. Qualquer saída disso aqui, o irmão se desviou da verdade. Em resumo, portanto, a verdade é a plenitude do Evangelho. Lembrem-se que nós já vimos, mas lá no início da série, que Tiago se dirige a irmãos que já nasceram, consequentemente, porque são irmãos, já nasceram espiritualmente pela verdade. Onde é que está isso? Lá nos versos 16 a 18, segura aí o 5 e volta para o capítulo 1, nos versos 16 a 18. Olha o que diz. Essa é a mesma realidade do desvio da verdade e de não se deixar enganar que Tiago está tratando aqui. Ele diz: meus amados irmãos, Tiago capítulo 1, verso 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Em outras palavras, para ser parecido com o nosso texto aqui do finalzinho, do capítulo 5, não se deixe desviar, não se deixe enganar. Por que não devemos nos deixar enganar? Tiago vai dizer, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E olha o verso 18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então o que Tiago está dizendo aqui, e aqueles irmãos sabem bem, é que esse que se desviou, ele se desviou da verdade que transformou, da verdade que era ensinada pelos apóstolos, da verdade que era ensinada por Tiago, da verdade que gerou eles por meio da palavra de Deus, o Evangelho. E dessa palavra eles não deveriam se desviar. Não deveriam cair nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita. Deveriam continuar firmes na verdade do Evangelho. Porém, notem que o foco de Tiago aqui não é refutar cada ponto do que seria esse desvio para a verdade, pela verdade. Porque isso ele já fez na carta toda. Ele ressalta, só passando aqui à vista, na carta ele mostrou vários desvios da verdade, tanto da fé no Evangelho verdadeiro, quanto no ensino da doutrina dos apóstolos. Quando ele fez isso? Quando ele diz que os crentes não deveriam ser preconceituosos com os pobres. Quando ele diz que os crentes deveriam ter cuidado com o falar. Deveriam controlar sua língua, ser sábios no falar. Quando ele diz para os irmãos que a fé deles deve gerar efeitos práticos,
que fé sem obra é morta. Então Tiago já tratou desses desvios na carta toda. Agora, o foco dele é o cuidado a ser administrado uns pelos outros. O autor da epístola aos Hebreus, ele proclama a mesma mensagem, mas ele acrescenta ainda um caráter de urgência a esse objetivo, de um cuidar dos outros. Lá em Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, olha aqui o cuidado, o mesmo cuidado que o Tiago está ensinando. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, ou seja desviado pelo pecado. Paulo vai na mesma direção, só que Paulo acrescenta mais um detalhe nesse cuidado. Paulo fala um pouco sobre a forma como esse cuidado deve ser feito. É interessante essa progressão na Escritura. Paulo diz, lá em Gálatas, capítulo 6, versos 1 e 2. Gálatas, capítulo 6, versos 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, entre parênteses, meu, desvio, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo, e está aqui a forma, com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Parêntese meu, comparando com Tiago, assim cumpram a verdade. Voltando para Tiago, então, no verso 19, o segundo sujeito que aparece, o primeiro é o que se desvia da verdade, né? O segundo que aparece é alguém, se alguém é condicional, mas é aquele que traz de volta esse que se desviou. A ação, então, aqui, ensinada por Tiago, desse sujeito, desse irmão, é ir atrás do irmão que por alguma razão está desviado. E aqui é um assunto delicado. Via de regra, salvo raríssima exceção, aqueles que estão desviados, caíram no pecado, dificilmente eles estão aguardando passivamente que sejam levados de volta para a verdade. Dificilmente eles estão aguardando pacientemente o que aquele irmão resgatador, o que aquele irmão vai dizer para ele. E dificilmente eles estão, digamos, de boa vontade para com esse irmão. É por isso que, infelizmente e equivocadamente, muitas vezes igrejas, muitas vezes líderes, cedem, infelizmente, à tentação de relegar membros desviados à margem da igreja. De colocar membros desviados na lista de inativos. Olha, aqui na nossa igreja não tem lista de inativos, tá? Mas acontece muito isso. Ah, aquele irmão está em pecado, afasta. Só que Tiago ensina o oposto. Tiago ensina que a igreja, nós cristãos, devemos ter uma preocupação amorosa em procurar aqueles que se desviaram da verdade e instá-los a voltar, aconselhá-los a voltar. E o fundamento por trás disso é basilar no ensino cristão.
é uma base no ensino cristão. Nós, individualmente, a igreja, os filhos de Deus, devem seguir a semelhança do atributo de seu Pai, Deus, a misericórdia. É o fundamento por trás desse ensino de Tiago. E Tiago já falou sobre isso. Volta no capítulo 2. Capítulo 2, versos 12 e 13. Olha o fundamento por trás desse dever que cada um de nós tem de ir atrás daquele irmão desviado, daquele irmão que está andando em pecado. O fundamento por trás é a misericórdia do Senhor. E aqui Tiago deixa bem claro nesses versos 12 e 13 do capítulo 2. Ele diz assim, olha, falam e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. E aqui eu boto um parênteses. A mesma verdade, a lei da liberdade, a lei de Cristo, o evangelho, o ensino dos apóstolos, é tudo a mesma verdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A verdade bíblica é que eu e você, se podemos estar aqui adorando verdadeiramente a Deus, reconciliados por meio do sacrifício de Cristo, a única razão por isso é a misericórdia de Deus. Não tem nada em mim, não tem nada em você que o torne melhor, diferente, especial, a não ser o dom da fé recebido, o dom recebido da fé em Cristo Jesus. É a única coisa que nos torna diferente. E isso por causa da misericórdia de Deus. Como consequência dessa misericórdia do Senhor, nós temos que ser misericordiosos. E aqui tem algumas lições nesse primeiro verso 19. A primeira é que fica bem claro em toda a parte final da carta, é que o cristianismo se vive em comunidade. O cristianismo se vive na igreja. Não existe cristão desigrejado. A mídia, eu falo a mídia porque quando eu vejo na televisão é comum falar essa tolice. Ensina uma fala que é mais ou menos assim: não, eu vivo o cristianismo do meu jeito. Eu vivo do meu jeito, eu estou lá na minha casa e Deus me conhece, eu conheço a Deus. Isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Porque viver verdadeiramente o cristianismo não é fácil nesse mundo caído. E Deus sabe disso. E porque Ele sabe disso, desde o princípio Ele planejou a igreja para que uns apoiassem os outros. Quem está vivendo o cristianismo sozinho, na verdade, está vivendo outra coisa. Desde o princípio, o cristianismo sempre foi em comunhão com os irmãos. Sempre foi. Não por simplesmente, isso é verdade também, mas não simplesmente pelo prazer de estar junto. Graças a Deus nós vivemos uma igreja que claramente nós temos o prazer de estarmos juntos. Mas não é só por isso, é pela necessidade. Sozinhos nós não podemos. Deus usa a igreja como um instrumento dele para nos ajudar. Consequentemente, outra lição é a responsabilidade da igreja chegar a esse irmão que por alguma razão está desviado, por alguma razão não está tendo êxito na luta contra o pecado. E a igreja deve ser um instrumento, é o que Tiago está ensinando, para ir lá. Então eu e você temos que ir até lá. Eu e você temos que chegar. Não é fácil, é difícil. A gente corre o risco de ouvir, ser ofendido, etc. Mas nós devemos buscar no Senhor em oração, buscar no Senhor sabedoria em como fazer isso. E aqui na nossa igreja tem investido em duas formas muito importantes para atingir essa finalidade. Uma é algo que é um plano do coração do nosso pastor, e a nossa igreja tem se movimentado pela misericórdia do Senhor nessa direção. Um desses instrumentos é o aconselhamento bíblico. Você já ouviu falar em aconselhamento bíblico? Aconselhamento bíblico é quando você precisa de apoio de algum irmão que vai à luz da Escritura lhe orientar, talvez lhe corrigir, talvez lhe encorajar numa direção, talvez lhe ensinar que como você está caminhando não é bem assim, e consequentemente aprender também com você.
O aconselhamento bíblico é muito importante. Nós fazemos aqui na igreja, o pastor Rai que faz, eu faço, tem grupos que fazem aqui, o irmão Omar participa de um grupo que faz, tem palestras semanalmente aqui de aconselhamento bíblico. Então, a igreja está tentando de alguma forma fazer esse papel. Então, se você está passando por dificuldade, venha para a igreja, venha buscar ajuda na igreja. Às vezes, nós não podemos ir porque nós não sabemos que você está passando por isso ou por aquilo. Não busque conselho de ímpios, meus irmãos. Não busque conselho de ímpios. É uma tolice muito grande. O cristão, ele enxerga o mundo à luz das Escrituras. Como vamos buscar, então, como um cristão pode buscar um conselho de quem não enxerga o mundo da mesma forma? Se você for buscar aconselhamento aí fora, sabe o que vão dizer para você? Que a solução do problema está em você. Se você buscar aconselhamento aqui na igreja, sabe o que vão dizer para você? Que a solução do problema está em Jesus Cristo. É melhor confiar em quem? Eu prefiro confiar em Jesus Cristo. Agora tudo gera consequências. Tem uma consequência disso. Isso aqui não é um dever só de líderes, tá? Isso aqui é um dever de cada um de nós. Se nós temos o dever de buscarmos esses desviados, dar uma boa palavra, um bom conselho, traz para nós o dever de buscar conhecer cada vez mais e mais da palavra do Senhor. Porque como é que eu vou aconselhar biblicamente se eu não conheço a palavra do Senhor? Não vai dar certo. Outra consequência dessa obrigação que Tiago está impondo para a igreja e que estamos falando entre irmãos, é que nós devemos ter um espírito humilde para saber ouvir uma correção, para saber ouvir uma crítica. É difícil, eu falo por mim, às vezes é difícil. Mas é preciso que nós tenhamos essa prática, porque a semelhança, como não adianta de nada virem e confessar os pecados uns aos outros, e se a pessoa não tiver o coração perdoador, não adianta de nada eu dizer que eu devo aconselhar os outros a voltarem a andar no caminho certo da verdade, se a pessoa não está disposta a ouvir. E repito, estou falando com cristãos. Não estou falando que você tem que sair aconselhando aí na praça biblicamente e que as pessoas vão seguir. Mas entre os cristãos é um dever ter um espírito humilde e ouvir com sabedoria uma crítica, uma correção, por mais dura que possa ser eventualmente. Por fim, importante nesse assunto, é que a intenção do coração importa. O objetivo de Tiago nessa exortação não é chegar com o irmão e criticar por criticar. Aconselhar somente para revelar o defeito, o desvio do irmão. Não, a intenção do coração deve ser ajudar, deve ser servir aquele irmão e trazer à luz da Escritura ele de volta para o caminho da verdade. O segundo ponto que eu queria destacar é o resultado da comunhão, santidade, o resultado da comunhão, santidade. No verso 20. Lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Eu leio a partir da NVI, mas eu vou ler aqui na revista e atualizada, porque esse texto ele é meio intrucado. Sabei que aquele que converte o pecador, mesmo verso na área, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Essa ação, então, a que nós vimos no item anterior, é tentar ajudar o irmão desviado de volta ao caminho da verdade. Agora Tiago vai dizer a razão por qual devemos fazer essa ação. E como na NVI ele diz, lembrem-se disso. Na área ele diz, sabei. Mas o significado é o mesmo. É como se ele estivesse dizendo, vocês têm que fazer isso porque vai apontar a razão. E a razão é,
quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa. Observe que a palavra de Tiago traz uma responsabilidade muito grande para cada um de nós individualmente. Logo, nós devemos estar atentos como igreja. Se um cai, se desvia, cai nas armadilhas de Satanás, nós como igreja devemos nos preparar, estarmos prontos para resgatá-lo. Você sabia que caso nós não procedermos dessa forma, nós somos culpados diante de Deus pelo pecado do irmão? É grave o que eu vou dizer, mas é verdade. Abra a palavra do Senhor e eu aconselho a marcar. Para mim surpreendeu muito aqui esse texto. Eu já tinha lido, mas nunca tinha prestado atenção. Ezequiel, profeta Ezequiel, esse texto é bom marcar. Capítulo 3, versos 18 a 19. É claro, pode, enquanto está procurando, é uma introdução. É claro que toda vez que nós vamos ao Antigo Testamento, nós precisamos entender as alianças. Existia a aliança do Antigo Testamento e a aliança do Novo Testamento, a nova aliança em Cristo Jesus. Mas ainda assim, a parte que eu quero destacar desse texto, até onde eu entendo, ela revela muito mais um caráter moral de Deus. E o caráter moral de Deus é imutável, é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E olha o que diz o texto. Ezequiel capítulo 3, versos 18 e 19. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, um ímpio vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade. Mas você estará livre da culpa. Repito, não é exato, porque aqui ele está falando em relação ao ímpio, e Tiago está se referindo a irmãos da igreja. Mas olha o caráter de Deus, da responsabilidade de ir buscar o desviado. Assim, então, em razão disso, com sabedoria devemos mostrar ao irmão em erro, em engano, a sua conduta e gentilmente restaurá-lo. Porque se fizermos isso, Tiago diz, salvará a vida dessa pessoa. Ou, na revista atualizada, o salvará da morte. E essa afirmação aqui deve ser observada com toda a sabedoria. Cuidado para não tirar conclusões precipitadas. Lembrem-se que Deus nos usa como instrumentos para restaurar o relacionamento espiritual dele com os homens. E aqui eu posso citar duas formas. Por exemplo, a salvação que é de Deus, ela vem por meio da pregação do Evangelho. Quem prega o Evangelho é o homem. Significa que é o homem que salva? Não, ele é usado como instrumento. Portanto, a obra continua sempre sendo de Deus, mas nós somos usados como instrumento para aquilo que Ele quer fazer. É a mesma hipótese do caso de Tiago. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 9, diz, pois nós somos cooperadores de Deus, porque nós somos usados nas mãos do Senhor para fazer a obra dele. Assim, em caso de êxito, desse chegar aquele irmão, dar um conselho, uma palavra de sabedoria e ele se arrepende dos seus pecados, o texto diz que o que vai acontecer vai salvar a vida dele e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados e cobertos. Outra frase que pode ser entendida com muito equívoco se você achar que é você
que vai perdoar ou vai cobrir o pecado de alguém. Você continua sendo apenas um instrumento na mão do Senhor. As Escrituras ensinam que o ser humano não é o autor da salvação, mas Deus, e é o único que tem autoridade para perdoar pecados. E Deus perdoa os pecados por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Neste último verso da sua carta, Tiago não está dizendo que nós somos o suficiente para perdoar e salvar os outros. Mas ele está dizendo que nós podemos ser usados na mão do verdadeiro Salvador para que isso aconteça. A intenção final de Tiago é mostrar que todos devem trabalhar juntos pelo bem mútuo da igreja. Quer ver uma forma de entender bem claramente esse texto um pouco difícil do verso 20? É um texto bem conhecido dos irmãos. O texto diz, 1 João, capítulo 1, verso 9, eu acho que eu até li domingo passado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui a ação é confessar o pecado ao Senhor e Ele, como consequência, e falando de cristãos, aqui João está se dirigindo à igreja, como consequência Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O caso que Tiago está ensinando, orientando, incentivando, se aplica aqui claramente. Você não vai perdoar o pecado, você não vai purificar ele da justiça. Mas, por exemplo, imagine que o irmão precisa de confissão. E você vai lá e diz, meu irmão, você não está andando. Eu vi uma foto dessa sua aqui na internet, no Instagram, sei lá. Poxa, isso aqui, acho que você deu uma desviada, meu irmão. Com todo carinho, com toda educação, e aquele irmão, não, tem razão. Aí aquele irmão vai e confessa os pecados ao Senhor. Aí aqui, essa salvação. Você só foi um instrumento de Deus para que Ele confessasse os pecados do Senhor e, consequentemente, tivesse os seus pecados perdoados. Isso aqui nos traz lições importantes, já caminhando para o final. Primeiro, é que nós somos instrumentos uns dos outros para uma vida de santidade. A Bíblia nos exorta a lutar contra o pecado, a vencer o pecado com o poder de Cristo. A Bíblia nos exorta a nos arrepender dos nossos pecados. A Bíblia nos exorta a confessar os nossos pecados. Mas nós precisamos uns dos outros muitas vezes. Então, não devemos andar num cristianismo em que a minha santidade é só o que importa, que aí já está pecando. Eu devo andar como igreja. A santidade é algo que deve ser buscado em comunhão, individualmente também, mas deve ser buscado também em comunhão. Não é apenas uma busca individual. Então você que está lutando com o pecado, tem muita dificuldade, não vence, você já tentou de tudo, já fez isso, já fez aquilo, mas você tem sido derrotado. Talvez a estratégia para você, o meio para você seja não lutar sozinho. Busque alguém para confessar. Uma irmã, um irmão, que você entende que tem mais maturidade. Dizer, meu irmão, olha, eu estou aqui nisso, eu já tentei, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Aquele irmão vai lhe ajudar. Não seja orgulhoso, achar que pode vencer sozinho. A palavra diz que Deus nos capacita a vencer o pecado. Mas Ele nos capacita e, consequentemente, essa capacitação também envolve a ajuda da igreja. Envolve a ajuda do irmão. É preciso ter intencionalidade. É preciso, em alguma medida, evangelizar dentro da igreja. Se você tem um conhecimento, se você já entendeu as boas novas do Evangelho em Cristo Jesus, às vezes tem um irmão novo na fé que não está conseguindo, ainda não entendeu.
pode estar desviado. É nosso dever. Pedro diz na sua primeira epístola, no verso 8 do capítulo 4, o seguinte, e está aqui a base, e eu já caminho para a conclusão, que o fundamento de tudo isso está neste verso. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Você faz isso por amor. E você pode fazer por amor do seu irmão porque Deus te amou primeiro. Esse é o objetivo de Tiago. Que seja por meio do aconselhamento, que seja por meio da palavra de um amigo, que seja por meio de ouvir a pregação da palavra, mas que você que está desviado da verdade, tenha um coração humilde de, opa, estou andando errado, posso corrigir. E você que tem obtido êxito nessa batalha, em menor ou maior medida, mas você conhece alguém que está tendo dificuldade, ajude. E você que está tendo dificuldade, peça ajuda. Nós temos que crescer juntos como igreja. Na parte final da sua carta, Tiago exorta os leitores de sua epístola a praticarem paciência e manterem-se firmes, aguardando a vida do Senhor. Apresenta algumas instruções sobre o viver cristão em tempos de adversidade, enfermidade e pecados. Enfatiza a oração, lembra os leitores da responsabilidade conjunta com os desviados. Os membros da igreja devem ministrar cuidado espiritual ao desviado, levando ao arrependimento para que ele possa viver e para que seus pecados sejam perdoados. Interessante notar que, dentre tantos assuntos, no fim da sua epístola, Tiago conclama os irmãos a trabalharem juntos diante das batalhas. Então, assim, desculpa pela licença poética, assim como as abelhas, devemos trabalhar arduamente, juntos no tempo que se chama hoje, para produzirmos o doce mel da comunhão santa que agrada a Deus. Em nome de Jesus, amém. Queridos, só um aviso rápido. Eu estou saindo de férias. Foi uma alegria muito grande poder compartilhar essa carta. Espero que tenha ajudado os irmãos assim como me ajudou nesse tempo. Estou saindo de férias agora por um mês, então devo voltar só no final de outubro. Orem por nós, por mim, pela minha esposa, pela Paola, que nós estamos aguardando. E que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos avançar cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?